A Bolsa de Valores começou a primeira semana do ano com queda. Essa semana não é uma semana normal. É a primeira semana de governo de um novo presidente. É a semana em que os investidores estão dizendo confia ou não confia. A questão é que essa rentabilidade negativa diz algo muito importante para os investidores. Então fica nesse vídeo até o final porque eu vou fazer aqui um histórico de como se comportou a Bolsa de Valores nos governos anteriores. E aí você vai poder concluir o quanto é importante a primeira semana de um novo governo. É isso aí, pessoal. A Bolsa começou negativa esse ano. É a primeira semana do ano e a primeira semana do governo Lula. A questão é o quanto isso é determinante para os próximos meses, os próximos anos. Sim, a primeira semana traz uma informação bastante importante e decisiva para você como investidor. Vamos dar uma olhada no histórico. Você sabe como se comportou a Bolsa de Valores no governo Bolsonaro? E afinal, como se comportou a Bolsa de Valores na primeira semana do governo Bolsonaro? E dos casos anteriores, dos últimos governos que tivemos aqui no Brasil? Como foi a primeira semana e como foi os anos a seguir? Vou te mostrar agora, dá uma olhada. No primeiro mandato do governo Fernando Henrique, em 1995, a primeira semana da Bolsa de Valores naquela ocasião, a Bolsa caiu 12,09%. Já no segundo mandato do Fernando Henrique, em 1999, a Bolsa caiu menos 0,4%. Na sequência, veio o primeiro mandato do governo Lula. O ano era 2003 e no primeiro mandato do governo Lula, a primeira semana da Bolsa de Valores subiu 4,59%. Já no segundo mandato do governo Lula, no ano de 2007, a Bolsa caiu na primeira semana, menos 3,7%. Depois veio o governo da Dilma, o primeiro mandato da Dilma. O ano era 2011 e a primeira semana do governo Dilma estreou com uma bolsa positiva de 1,09%. No segundo governo da Dilma, 2015, a primeira semana do governo, um resultado de menos 0,13%. E depois desse governo da Dilma, que também teve a participação do Temer, depois disso veio o governo Bolsonaro. No primeiro ano do governo Bolsonaro, o ano de 2019, a Bolsa na primeira semana subiu 4,72%. E agora entra novamente o governo do Lula, 2023, e a Bolsa estreia na primeira semana da Bolsa, desse novo governo, com queda. Agora preste atenção nos próximos dados, porque você vai perceber que a primeira semana nada mais é do que apenas a primeira semana de um governo que vai durar 4 anos e que pode ser muito diferente da primeira semana. Dá uma olhada nesse quadro comparativo. No primeiro governo do Fernando Henrique, apesar de ter começado com uma semana tensa, de uma queda de 12%, no primeiro mandato do Fernando Henrique, a Bolsa subiu 56%. No segundo mandato do Fernando Henrique, no período de 4 anos, a Bolsa subiu 66%. Na sequência veio o governo do Lula e a Bolsa subiu no período de 4 anos do governo Lula 295%. Na sequência veio um outro governo do Lula, porque ele se reelegeu. E nesse segundo governo do Lula, nesse segundo mandato, a Bolsa subiu 56%. Na sequência veio o governo da Dilma. Apesar de ter uma primeira semana positiva no governo da Dilma, o período de 4 anos não teve um resultado nada positivo. A Bolsa encerrou esse período com uma queda de 28%. Já o segundo mandato do governo Dilma, que teve inclusive a participação do Temer, por causa do impeachment, o resultado da Bolsa de Valores no governo Dilma, no segundo governo Dilma, com a participação do Temer, foi de uma alta de 76% na Bolsa brasileira. E o governo Bolsonaro, que veio logo na sequência, começou com uma semana super positiva, a melhor primeira semana da Bolsa de todos os governos. Durante todo esse período do governo Bolsonaro, os 4 anos, a Bolsa rendeu 31%. É claro, é evidente que a gente não pode desprezar o evento no governo Bolsonaro, que foi a pandemia. Teve guerra também, mas certamente a pandemia foi crucial para um resultado não tão expressivo. Foi simplesmente o evento do século, que afetou a Bolsa de Valores de todo mundo, não só do Brasil. Mas a questão é, qual é a grande revelação desses dados que acabei de mostrar para você? A primeira constatação é de que a primeira semana com certeza não determina qual vai ser o resultado daquele governo, porque são 4 anos que vem pela frente. A segunda constatação curiosa é de que durante esses 7 anos eleitorais, durante esses 7 governos, nós tivemos resultados positivos e na grande maioria deles. Desses 7 anos eleitorais, cada ano eleitoral composto de 4 anos, então a gente tem aí 28 anos. Apenas 3 anos eleitorais nós não tivemos resultado positivo. Então, num todo, foi muito positivo para quem investiu na Bolsa de Valores.
E é claro, em anos que não foram positivos na Bolsa de Valores, foram ótimos anos para aqueles investidores de longo prazo comprarem investimentos, ações, com desconto. Então eu digo aqui com frequência, um ano negativo na Bolsa de Valores não é de tudo ruim, porque é um ano que você está comprando tudo na promoção, tudo com desconto. E outro dado bastante interessante para você, investidor que começou agora nesse ano, ou que começou há pouco tempo. No primeiro governo Fernando Henrique, o ano era 1995, a primeira semana do Fernando Henrique foi uma semana muito assustadora, uma queda de 12% na Bolsa. Eu tenho certeza que muitos investidores ficaram preocupados, com medo da Bolsa de Valores. Alguns abandonaram, outros não entraram na Bolsa, não investiram em renda variável, porque se começou o ano assim já com queda, imagina como é que vai ser a Bolsa de Valores. Isso está muito assustador. O que os dados históricos mostram que essa não foi uma escolha muito boa. O investidor que não entrou na Bolsa de Valores porque começou a semana com queda, ou simplesmente o investidor que não investiu na Bolsa de Valores nos últimos 20 anos, certamente se arrependeu bastante. Dá uma olhada para esse momento da Bolsa de Valores, o ano de 1995. O início do governo Fernando Henrique, em que a Bolsa começou com menos 12. Olha o que aconteceu depois. O resultado da Bolsa de Valores até hoje. Eu tenho certeza de que quem não entrou na Bolsa de Valores naquela ocasião, em 1995, saiu assustado, com certeza se arrependeu. Então esse é o resumo da história. A Bolsa de Valores começou no negativo. O que você precisa fazer? A primeira coisa é identificar o seu perfil. Se você não gosta dessa volatilidade que muito ajuda o investidor, porque toda vez que cai, você pode comprar barato ativos, portanto a volatilidade é bom para o investidor de longo prazo, mas se você não suporta toda essa oscilação, essa volatilidade, se isso está tirando teu sono já no começo do ano, talvez seja realmente interessante você reavaliar. Talvez Bolsa de Valores não seja para você. Mesmo investindo em renda fixa, que certamente você vai ter um resultado bem inferior, você pode acumular uma boa reserva e ter uma vida mais tranquila, sabendo que tem um patrimônio ali guardado para uma emergência. Agora, certamente a renda fixa não vai entregar esse resultado impressionante para você no longo prazo. A boa rentabilidade, a expressiva rentabilidade é a recompensa de quem está disposto a investir o seu dinheiro em renda variável, portanto se submeter a um risco maior, risco de volatilidade. Agora, é claro, repito novamente aqui, se você conseguiu entender de que a Bolsa de Valores ela é volátil, ela varia mesmo, mas sabe que traz ótimos resultados no longo prazo, não existe nada melhor para você, investidor iniciante, que começou no ano passado, está começando esse ano, não existe nada melhor do que você pegar o primeiro mês em queda, primeiro ano em queda, 3 anos em queda, porque se o seu projeto é para longo prazo, 10, 15, 20 anos, você vai passar anos comprando ativos baratos. Então, certamente, você, investidor de longo prazo, é um sortudo em entrar em uma Bolsa de Valores em queda, porque está comprando tudo no preço passado, preço de 2018, preço de 2019, preço de 2020. Ótimo para você. Se você se sente seguro com toda essa volatilidade, esse estresse do mercado, ainda faço o convite para você não desistir da Bolsa de Valores. Se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, entenda como funciona isso. Invista, por exemplo, só um pouquinho para você ver essa volatilidade. Estude cada vez mais. Aqui tem vários conteúdos que vai poder te tranquilizar em relação a isso. E ingresse aos poucos na Bolsa de Valores, porque se você quiser construir fortuna no longo prazo, a Bolsa de Valores oferece uma oportunidade única de multiplicar o seu patrimônio várias vezes. E é claro, tem tudo para isso acontecer para você. Vai depender, obviamente, da tua tolerância a essa volatilidade toda. Se você quiser aprender a investir em fundos imobiliários, ações, empresas brasileiras, fazer o seu patrimônio multiplicar para poder se aposentar mais cedo, ter um salário ótimo de renda passiva, se inscreva no canal e assista os próximos vídeos. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.